Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show, um podcast focado em carreira, transição, futuro do trabalho, onde nós trazemos executivos para gerar conteúdo para você, para gerar insights que podem transformar a sua carreira. No episódio de hoje, eu vou trazer um amigo. Na verdade, ele não é nem um executivo, ele é um amigo, que é o Diego Soares. Ele é CEO da Lunar Assessoria em Vendas, que tem uma jornada profissional que eu tive o orgulho de participar já nos últimos quase 15 anos que a gente se conhece. E essa história é uma história muito interessante, porque foi uma pessoa que começou no mundo corporativo, depois ele migrou para a parte de vendas, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais nesse bate-papo. Diego, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui comigo, por gerar conteúdo com a gente. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Tentamos algumas vezes, não deu certo, né? Agora, ainda bem que você falou assim, da amigo, que aí já tira um pouco o peso do executivo, eu fico um pouco mais aliviado, né? O executivo é sempre um negócio que, assim, deixa a gente um pouco tenso. Um pouco tenso. Mas a gente vai desmistificar isso e é bem bacana trazer você. Eu queria trazer, né, como representante comercial, não tem agenda para atender os amigos, né? Tem que ficar encaixando, marcando com antecedência, mas conseguimos. Mas eu queria trazer um pouquinho da sua história, né? Você começou no mundo corporativo, trabalhando com qualidade, trabalhando dentro de empresas mesmo, e depois você decidiu sair e trabalhar com vendas. Eu costumo dizer que vendas ele é um tema sempre emblemático para mim, porque muitas pessoas têm medo de vender, né? Então, assim, as pessoas acham, acreditando que não sabem vender, que é uma técnica que pode ser aprendida. Eu aprendo muito com você, apesar de eu me achar que não sei vender, mas o Diego é um dos meus mentores, inclusive, que sempre está me trazendo informação, sempre está me ajudando. Mas eu queria saber isso, é algo que já nasceu com você? Como é que você descobriu, assim, no momento em que você estava no mercado corporativo, que não era o que você queria fazer? Você falou assim, agora eu vou para vendas, eu vou me aventurar nesse campo. Basicamente, eu comecei com a Lunar, né, há 16 anos atrás, quase 17. O meu pai foi o fundador da Lunar, né, e ele já sempre trabalhou na área comercial. Há muitos anos ele trabalha e continua na área comercial. E num determinado momento eu senti que aquela rotina do dia a dia da empresa estava me sufocando, né? Eu trabalhava numa empresa que hoje eu sou representante, né, que eu presto serviço, e eu estava muito incomodado de fazer sempre as mesmas coisas, né? E eu precisava de um desafio novo. E eu sempre encaro a venda como um desafio constante, porque uma vez que você atendeu um cliente, aquilo não termina por ali, né? Você precisa sempre estar encontrando novas formas de encantá-lo, de mantê-lo e até de ampliar o que você tem de negócio com ele, né? Então o insight partiu daí, né? Esse foi o princípio de tudo. Isso que ele está trazendo é muito importante, porque o Diego, ele começou, eu trabalhava numa empresa do ramo automotivo e o Diego era o representante e fazia todo o atendimento. E se transformou numa amizade, porque o nível de atendimento que ele faz era algo que eu achava um grande diferencial em relação aos outros fornecedores, e na época eu era engenheiro de qualidade. E aí é onde vem essa minha dúvida, né, assim, você gosta do desafio, atender clientes se tornou algo que vai mudar a sua rotina, mas e essa parte do encantamento, né, porque você foi aquela pessoa persistente, porque na loucura do dia a dia a gente acaba não conseguindo dar atenção, mas você era aquele cara que estava sempre ali, tomando café, sempre ali conversando, sempre buscando na agenda, e isso se tornou algo tão comum que acabou a gente, depois que eu saí da empresa, a gente acabou se tornando amigo, e aí sim, a gente vê essa jornada, e como é que isso nasceu em você? Como é que você descobriu que esse seria o caminho? Assim, basicamente, hoje, a maioria dos vendedores, né, tanto o interno quanto os externos, eles acabam ficando muito direcionados apenas no departamento de compras, né? E isso eu acho que gera uma certa limitação, porque às vezes o departamento de compras está sobrecarregado com as demandas e aí não tem tempo para ouvir uma nova oportunidade. Então, eu tinha esse outro caminho também de ir pela linha técnica, pela abordagem das áreas técnicas, que eu sou formado em engenheiro e trabalhei na empresa antes de ser representante comercial, vendedor, eu era da parte técnica, né? Então, sempre fazendo isso e com a comunicação ao departamento de compras que eu estava fazendo isso, para evitar qualquer tipo de impressão que eu pudesse estar querendo atropelar alguma etapa, né? Mas, bom, você não acha conveniente? Quer que eu fale com alguém da sua qualidade? Quer que eu fale com alguém da sua engenharia? Quer que eu fale com alguém gerente industrial? Depende muito do produto que eu estou vendendo, qual que vai ser o meu principal canal no aspecto usuário, né? E aí,
Fazendo isso em conjunto com o departamento de compras, comunicando, não gera aquela... Não, mas ele está querendo me atropelar. Não, eu só estou querendo te ajudar. E aí, sempre que eu tinha uma comunicação com algum departamento técnico ou com alguém que não era de compras, eu submetia para o pessoal de compras, olha, falei isso com ele, tá? Então agora ele vai te passar assim, assim, assado, né? E sempre respeitando a questão da ética que a empresa normalmente pede, né? O comprador não pede que a gente nunca abra preços, essas situações de valores com departamentos técnicos, pede sempre que seja centralizado com o departamento de compras. Então a gente respeita isso, a gente vai realmente no ponto, bom, vamos definir tecnicamente, explicar tecnicamente qual que é o produto, o que eu tenho aqui para te oferecer, a minha solução. Você falou, atendeu? Legal. Então agora eu vou passar para compras o custo dessa solução. E aí vamos entrar numa negociação comercial explicando as diferenças, né? E isso tudo partiu porque, assim, naquela época, ninguém já não tinha tempo. Os profissionais já não tinham tempo, né? Já não tem hoje, né? Imagina quando... Você liga para a pessoa, muitas vezes acontece. Você liga para a pessoa e fala assim, olha, eu quero apresentar a empresa, você pode me ligar daqui 10 minutos? Aí você liga dali 10 minutos, a pessoa pode ligar no dia seguinte. E você vai, assim, 200 vezes. Eu faço a meia-culpa de compras, a gente faz isso mesmo. Então. E assim, acho que o vendedor, um dos desafios está aí nessa persistência, nessa resiliência, né? De, assim, não, vou persistir, vou compreender. Assim, para não me desmotivar nesse tipo de situação, eu fico pensando assim, bom, a pessoa pode até ser que ela não esteja, né? Porque às vezes tem aqueles que falam assim, eu tô em reunião, mas só para te despistar, né? Aliás, tem a principal estratégia que os compradores adotam para descartar um vendedor, você sabe qual que é? Não. Me manda uma apresentação por e-mail. Ah, sim. É uma preliminar para ver se vale a pena o bate-papo ou não. Exato. Né? Aí você manda a apresentação, muitas vezes ele nem abre. Mas por que ele não abre? Porque às vezes o vendedor para só nesse passo de enviar a apresentação. E aguarda a pessoa dar o retorno na verdade acontece. Recebe um e-mail frio, nem abriu a apresentação para ver o que era e... Justamente. Então, assim, o pós-apresentação é justamente o acompanhamento, né? E esse follow-up constante de estar próximo ao cliente, de entender. Fala, bom, mandei a apresentação, eu sei que ela é extensa, tem lá 20 e tantos slides, mas dá uma olhada no slide X, que ele ali vai ter algo um pouco mais direcionado para a tua realidade, para a tua necessidade. Vamos tentar marcar uma visita, 15 minutos que você me dispuser do seu tempo, eu vou conseguir te explicar o que eu tenho para te oferecer, e aí a gente tenta encontrar uma sinergia entre o que você precisa e o que eu tenho para oferecer. Espetacular. O que você está falando, então, é uma gestão de atenção, né? Porque você precisa aprender o cara em alguma coisa para ele poder falar com você. Sim, né? E aí, voltando na história da falta de tempo, né? É isso, você tem que ser muito rápido, né? Em identificar qual que é a real necessidade daquela pessoa, porque o cliente é um cliente, mas cliente, as empresas são feitas de pessoas. Então, você está conversando com uma pessoa que ela tem uma necessidade, às vezes até pessoal, né? Poxa, está sendo pressionado por um chefe e não dá para a gente separar. A gente fala muito sobre isso. Separar o profissional do pessoal. Não se separa, né? Não separa. Isso é coisa do passado, de gente que falava que precisava entrar de um jeito e sair de outro, e isso a gente não separa. Não consegue. Então, a pessoa está pressionada, ela está tensa. Bom, aí chega lá um vendedor, Diego, pô, lá vem ele me perturbar. Mais um vendedor me perturbando. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser o um. Né? Falar assim, bom, o que você está precisando? Precisando disso. Tá bom. Deixa eu ir atrás aqui, ver o que eu consigo apresentar que seja mais próximo da sua necessidade. E aí nós vamos discorrendo sobre os temas e sobre os desenvolvimentos e assim por diante. Cara, espetacular isso que você está trazendo, porque além de você fazer uma gestão de atenção para conseguir acessar o momento certo da pessoa, para que ela esteja ali com você e não seja algo que ela descarte, mas ao mesmo tempo você tenta ajudar ela de alguma forma. E é o que eu falo para todo mundo. Todas as empresas têm problema e elas querem alguém que resolva os problemas dela. E aí você, como representante comercial, está dizendo que você vai justamente no ponto onde você vai buscar esse ponto de ajuda que vai aliviar o tempo dela para que ela possa fazer outra coisa e, obviamente, ela ter resultado, que é o que uma pessoa de compras quer. No final das contas, ela quer saving, ela quer resultado. Sim. Eu, como compras, eu estou buscando saving o tempo inteiro. É espetacular isso que você está trazendo. Sim. Eu gosto muito de fazer comparação, né? A gente fala muito do representante comercial, mas tem outras atividades que elas estão relacionadas à venda, que elas não são intituladas como representante, né? E assim, eu acho que um dos principais equívocos, né, que às vezes um vendedor ou alguém que está vendendo qualquer coisa, seja um serviço, seja quem está buscando vender um imóvel ou alocar um imóvel, é oferecer o que você tem.
isso para mim é um equívoco. Você não oferece o que você tem. Você entende o que o cliente precisa primeiro. E depois você fala, olha, dentro do que você está pedindo, eu tenho isso que é mais próximo. Entendi sua necessidade. Eu não consigo te atender 100%, mas eu consigo te atender nisso, nisso e nisso. Dá para a gente conseguir chegar aí num meio termo, né? E assim, até por conta dessa questão técnica, né? Eu procuro sempre, quando vou participar de um desenvolvimento com clientes, de entender, por exemplo, a aplicação do produto no detalhe. Eu quero saber assim, olha, minha peça ela vai em que ponto? Vai ali. Tá, mas ela vai ser montada ali e depois ela vai para onde? Em qual... Ela é um subconjunto, depois vai virar um conjunto? Legal. Qual que é essa etapa? Bom, porque às vezes você vai olhar ali uma pequena diferença que você pode fazer irrelevante para o meu processo, né, da empresa que eu represento. Eu vou trazer uma baita solução para o cliente, que vai reduzir, vai trazer um ganho de produtividade, uma diminuição de um eventual problema de montagem, de qualidade também, né? Então, é muito isso de entregar a solução. E acho que esse entregar a solução é importante a gente estar sempre perto do cliente, né? Até esse é um ponto, uma diferença crucial do que você comentou lá no começo, né? Entre representante comercial e vendedor interno. O meu pai sempre dizia uma frase antes de existir o WhatsApp, né? Eu nem sei quantos anos que tem, mas ele não é tão novo, não é tão antigo, mas também não é tão novo, né? É assim, se tem uma função que jamais vai ser excluída, é o vendedor externo. Ele é insubstituível. Você pode falar, muda-se a forma de atuação, porque tivemos pandemia, teve uma série de circunstâncias que a gente teve que se remodelar, né? A disponibilidade das pessoas está ainda menor do que era há 10 anos atrás, para receber uma visita e tal, mas ele ainda é importante. Porque, por mais que a tecnologia atue a nosso favor, não existe ainda uma comunicação tão eficiente e rápida quanto a comunicação pessoal. Sim. Porque faz um teste com a sua própria família. A conexão que você gera também. Exato. Né? Aí você manda uma mensagem para o cliente, às vezes ele entra numa reunião, entra num outro assunto, recebe 10 mensagens ao mesmo tempo e você fica lá para baixo. Aí quando ele vai voltar, ele tem que retomar todo o fio da meada. Na hora que ele está sentado contigo ou te recebendo, você é o foco dele. Na maior parte do tempo ele está presente, né? Exato. Ele pode até estar com um pouco de atenção dividida por uma série de problemas. Ele está tá com você ali e pelo menos parte da atenção dele você tem. Exato. Né? Então você abrevia, você encurta caminhos, encurta tempo, né? Tanto para nós de vendas, como para o cliente, como compras, independente do departamento que ele for, né? Então, eu sou, para ter uma ideia assim, eu faço em torno de... que depende muito do perfil de cliente, né? Eu visito indústrias, visito lojas, tudo. Então, estou falando isso porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você visita tantos clientes assim? Por semana, eu visito em torno de 60 clientes, né? Só que eu tenho uma boa fatia disso, que são lojas. Então, às vezes eu chego na loja, eu não demoro 3 minutos na visita. Eu chego para a pessoa e falo, ô, seu Zé, tudo bem aí? Ele fala, tudo bem. Hoje eu não estou precisando de nada, esse mês eu vou repor. Tudo bem, bom. E sua filha está melhor? Você já usa um ponto de conexão, né? da comunicação que você já vem fazendo com ele ao longo do tempo. Sim, e não é nem porque eu quero fazer uma conexão, é porque realmente eu me interesso por ele. Porque, assim, você tem isso genuinamente, mas é uma das coisas que quem quer ir para esse segmento precisa também desenvolver, né? Então, assim, tem uma coisa minha que, modéstia à parte, é muito boa, que é a memória, né? Então, assim, bom, eu guardo as coisas. Então, eu procuro sutilmente, vou descobrir o nome do filho, o nome da filha, né? E, bom, se eu puder, na próxima vez, falar, como que tá? Mas é de uma forma genuína mesmo, né? Porque, assim, a gente mesmo começou uma relação profissional. Viramos amigos porque nos interessamos pela vida pessoal um do outro e nos inteiramos por conta disso, né? E com alguns clientes, a gente tem esse tipo de abertura. Com a maioria, eles acabam dando abertura. Porque as pessoas gostam de se comunicar. Sim. Né? Sim. Alguns que querem ficar mais reservados, a gente respeita. Quer tratar só única e exclusivamente profissional, a gente trata. Não há problema. Né? É muito de respeitar também o espaço e a forma que o outro gosta de ser tratado. Eu acho que o principal... ponto. E aí não é só vendas, né? Acho que é na vida, né? É na vida. E tudo isso que você está falando é a essência do networking, na verdade, né? Sim. Você se interessar genuinamente pela pessoa, buscar elementos de gerar conexão emocional. Obviamente que a partir dali vai gerar coisas boas, vai gerar frutos profissionais e tudo mais, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa, e o que eu acho genial isso que você faz, você constrói de uma forma que se a pessoa sair dali e for para um outro lugar,
Quantas empresas a gente já não trabalhou porque, poxa, eu tô precisando de um material, o Diego trabalha, representante, tal, vem para cá, vamos fazer uma homologação, fazer alguma coisa, porque você tem a confiança, você sabe que eu sei que você vai me entregar o produto que eu preciso. Então essa construção, ela é de longo prazo, né? É sustentável, não é só uma inserção comercial e acabou. É algo que ele vai perdurar, né? Justamente. E assim, uma coisa que eu acho mais legal, que é aí que eu sinto mais até gratificado, grato, não sei se gratificado existe, às vezes assim, a pessoa saiu da empresa e aí ela liga para me perguntar de um produto que eu nem tenho. Mas ela fala, Diego, você sabe quem faz produto XYZ? Ela fala, eu não tenho. Mas você conhece alguém? E assim, aí eu indico, né? Então assim, a pessoa vê em você alguém que ela pode confiar até para ajudar a solucionar um problema que eu posso não ter capacidade de resolver, né? E aí, falo, empresa tal, eu explico um pouquinho das características, às vezes tenho contato, já passo, né? Não fico retendo esse tipo de informação, né? Porque uma coisa que me incomoda, não estou dizendo que é certo nem errado, me incomoda, né, pessoalmente. Assim, às vezes você vai conversar com um representante comercial, aí você fala assim, poxa, eu queria visitar o cliente X, mas eu não conheço o vendedor lá, o comprador, perdão, eu tô tendo dificuldade de chegar numa pessoa ali que possa me atender. Pô, você pode me dizer que você sabe quem que é o comprador lá? Porque às vezes a dificuldade não é nem o próprio comprador que coloca. É na hora que você liga, a recepcionista já não te transfere. Sim. Né? Por N razões, né? Às vezes ela é orientada para aquilo, não tô, né, julgando nada. Mas aí você fala isso para um representante, o representante fala, eu conheço, mas para eu te passar, então eu vou querer uma participação, sabe? Eu acho isso tão... tão pequeno, né? Pequeno. Para me dar um nome, falar assim, não quer falar? Tudo bem, mas quando a pessoa até coloca nessa condição, eu particularmente prefiro falar assim, nem tenho interesse, deixa. Né? Porque cliente tem vários, por mais que aquele cliente possa ser muito estratégico, claro, toda regra tem a sua exceção, mas... Você tem outras opções, né? Você não precisa necessariamente. E outra coisa, hoje com digital, você tem N formas de você conseguir chegar no nome, né? Então, e obviamente você, com essa postura, criou um networking que você liga para uma ou duas pessoas. Se aquela pessoa não te falou, você chega no nome daqui a pouco também, né? Sim, né? E assim, aquela história, né? Eu acredito muito em Deus, você sabe disso, né? E eu acredito muito nessa questão do empenho, né? A gente está se movimentando, está movimentando energia, a gente tá ali sempre, assim, às vezes eu tô tentando por um caminho, o negócio tá impossível. Impossível. Do nada, vem alguém, uma luz, o universo um amigo, conspira, né? Fala, pô, tá fulano ali, não sei o quê, comenta, tô com dificuldade de falar com o cliente tal. Aí a pessoa, pô, eu recebi um orçamento ali, poxa, você pode compartilhar o contato? Claro que posso. Vou falar pra ele até que você vai entrar em contato, que é a história do network que a gente sempre fala, pra facilitar. Poxa, né? Isso não aconteceu à toa, né? Aconteceu porque teve toda uma movimentação, assim, realmente um empenho, uma perseverança de conseguir, assim, não desistir, né? E aí, sim, alguém, né? Aí a questão da minha crença em Deus, né? Bom, alguém falou, aquele cara tá tentando tanto, né? Vou pôr alguém pra ajudar esse cara aí, né? Pra ele não o esforço dele vale a pena. Vou pôr alguém lá pra ele parar de encher o saco, né? E aí vem alguém e ajuda, né? Então esse tipo, eu acredito muito nisso, né? Então, não tô falando sem parar, né? Não, tá ótimo. Então, cara, é espetacular isso que você tá trazendo, essa visão, essa sua perseverança, e realmente conspira. Quando você tá trabalhando, tá fazendo a coisa acontecer, o universo, ele traz coisas boas. Eu queria trazer um tema que você vai querer me matar, é um tema que eu já tô te cobrando há muito tempo e agora é oficial. Ai, meu Deus do céu. Há muito tempo eu estou querendo que o Diego crie um curso, um treinamento. Ele é meu mentor de venda, sempre que eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu preciso sair de alguma situação. Eu que sou de compras, então você imagina a dificuldade que eu tenho desde o início da carreira, e ele fala, não, você é vendedor e tudo mais. Mas ele tem um conteúdo muito denso e muito importante para quem precisa se tornar um representante comercial. Então, antes de falar do curso que eu vou te cobrar publicamente para você criar, porque aí não tem mais volta, mas como uma pessoa pode se tornar um representante comercial? Existe uma forma, qual que seria o primeiro caminho? Você fala no aspecto jurídico, legal, ou em qual? Não, no aspecto da pessoa estar acostumada a vender internamente para a empresa, que é um modelo de venda completamente diferente, para sair da empresa e realmente
trabalhar com outras empresas no modelo de representação. Esse mindset, mais do que a parte legal, mas o mindset da pessoa que ela precisa ter, porque assim, dentro de uma empresa, vamos ser honestos, você tem meta para bater, mas como você é CLT, muitas vezes ali, se você não bater a meta, tá tudo bem, você vai ser um pouquinho mal avaliado ali e tudo mais, mas a gente sabe que faz parte do negócio. Quando você é um representante comercial, é a sua meta, é o seu resultado, é a sua receita. Então muda um pouquinho essa forma da pessoa atuar. E eu já vi muitas pessoas que saíram do mundo corporativo, se tornaram representantes, se frustraram e depois me contrataram para recolocar ou fazer a transição de carreira delas. Esse ponto que você colocou é muito interessante mesmo, né? Hoje acho que tá até não acontece tanto quanto quando eu comecei, né? Era assim, a pessoa não conseguia mais nenhuma recolocação, ela falava, vou virar representante. Era o caminho natural. E às vezes a pessoa não tinha o perfil, né? E assim, o perfil ele é um negócio bastante relativo, né? A venda interna para o vendedor externo são coisas completamente diferentes, né? Normalmente o vendedor interno ele está mais direcionado em receber as demandas dos clientes que estão procurando a empresa, né? Ou seja, ele já tem uma necessidade e eles vão atender aqueles clientes, né? Ele não tem pode ser que ele tenha a parte da prospecção, né, ou da reativação de clientes, mas normalmente o principal papel dele é receber o contato daquele cliente e desenvolver aquele cliente que já está procurando. É mais papel de farmer, né? De receber o contato e ir ali cultivando e fazendo todo o processo. Né? E ele já vai, pede um orçamento, ele já vai mandar um orçamento. Ele dali para frente, ele pode fazer um follow-up, etc e tal. O vendedor externo, representante, ele já tem um outro papel. O negócio dele é fomentar a venda. Ele vai ter essa etapa do manter, mas ele primeiro vai ter que plantar. E isso que é a parte mais árdua. Quando eu comecei a vender, eu levei, sinceramente, assim, uns 2 anos, porque no começo eu atendia só indústrias, depois que eu fui ampliando o meu leque de mercado de atuação, mas eu atendia só indústrias, aí não eram só automotivas, mas eram várias indústrias, de vários segmentos. Mas até você conseguir pegar um projeto, quando você pega um projeto, você começa um processo de cotação, beleza. Aí tem toda a parte do estudo. Depois tem a parte da aprovação. Aí a parte de construção de ferramentas e submissão de amostras e tudo. Isso independente de ser automotivo ou qualquer outro segmento, as etapas são as mesmas. O que reduz dos outros setores em relação ao automotivo normalmente é só o tempo. O lead time da compra, né? Que às vezes é muito mais rápido do que um projeto que vai levar ali. Justamente. Né? Então isso diminui. Mas assim... Então eu levei 2 anos para conseguir, né? Mas porque eu estava com um segmento um pouco mais difícil, indústrias, né? Hoje, se uma pessoa falar assim, olha, eu quero trabalhar num segmento que eu vou atender lojas, mercado de construção civil, lojas de autopeças, tudo mais, é algo mais dinâmico, né? É algo que já dá para ela pensar em converter clientes com uma velocidade maior. Mas o que ela tem que estar preparada, né? Tomar muitos nãos. E ela precisa, no meu ponto de vista, eu não consigo vender alguma coisa que eu não conheço. Eu não consigo. Eu tenho um bloqueio. Se eu chegar para um cliente e ele me perguntar alguma coisa do produto, tudo bem que eu não vou saber tudo, mas se ele começa a me fazer a primeira pergunta e eu já não sei responder, eu vou me sentir tão desapontado comigo mesmo e envergonhado que eu já passei por isso. Então, assim, hoje, quando eu começo a trabalhar numa empresa para representar, eu peço um treinamento. Para entender o produto, entender a capacidade de máquinas da empresa, entender onde ela quer chegar, né? Para quando eu chegar no cliente, eu não parar na primeira, na segunda, na terceira pergunta, eu parar lá na quinta. Que aí eu falo, vou consultar meu departamento técnico para pegar mais informações, né? Então, se a pessoa, o mindset que eu entendo seria isso, a pessoa se interessar pela empresa, entender a história da empresa que ela está trabalhando, para a qual ela está trabalhando, entender do produto, né, o máximo possível, tecnicamente. E provavelmente se ela já entender do mercado que ela está inserida, já é um caminho andado, meio caminho andado. Ela já sabe mais ou menos quais são os clientes potenciais. Então ela vai começando nesses clientes com essas dois pilares que eu mencionei, né? E ela vai começar a entender, né? Se a competitividade da empresa, se o que a empresa que ela está representando está adequada ao mercado para qual ela quer atuar, né? Eu costumo dizer, quando uma empresa vai me contratar, eu não prometo venda. Nunca prometo venda. Você fala, quanto você vai vender? Não sei. Eu não posso te dar um número.
Porque eu não sei qual que é a aceitação da tua empresa no mercado, não sei qual que é a aceitação do teu produto no mercado, não sei o quanto o mercado precisa do teu produto, né? Então, assim, não sei qual que é o seu prazo de entrega, se o seu prazo de entrega é coerente com o que o mercado está esperando, se o seu lote mínimo é... Genial, só que eu já isso, falei genial. 5, se eu parar para pensar, se a gente for falar aqui, eu vou falar 20 e não vou falar tudo, né? Então, falar venda é uma consequência de um trabalho estruturado e bem feito. Então, você tem um approach com o cliente, entende a necessidade dele, traz para a empresa e fala, ó, essa é a necessidade do cliente. Ah, isso aqui a empresa vai fazer, isso aqui não vai fazer. Ah, se o cliente falar, isso aqui para mim é fundamental, eu não abro mão, o negócio não vai evoluir. Você fala, não, dá para a gente contornar, aí dá para seguir em frente. Espetacular. Fora que uma coisa que você falou, que é um insight que gerou aqui, quando você está dentro da empresa, normalmente quando você recebe um não, você entende que o não é para a empresa. Mas quando você vai para a representação comercial, você toma o não para você. E aí é onde as pessoas costumam falhar, né? Ou seja, dentro da empresa, o não também é para você. Ou seja, você é o responsável por aquele processo de venda dentro da organização. Ou seja, às vezes a pessoa acaba trazendo para o pessoal e se frustrando por conta disso, né? De não saber lidar com o não para ela, mas ela sabe lidar com o não para a empresa, por exemplo. Sim. E tem um outro ponto que eu acho que assim, é importante, né? Não sei como que a gente está de tempo, que eu falo muito. Então, assim, às vezes o representante ele quer fazer o trabalho e ele tem aquela sensação de liberdade. De fato, você tem uma liberdade, mas é uma liberdade controlada, né? Porque no final das contas, por mais que você seja autônomo, a empresa tem uma expectativa, espera que você venda, espera que você traga resultado. Pode até não te determinar metas, né? Mas ela tem uma expectativa que você traga venda, ou que você traga pelo menos informação. E uma informação consistente. Né? O que eu ouço mais de reclamação das empresas, assim, o representante chega para ela e fala, não, o preço tá caro. Tá bom, mas e daí? Tá caro o quê? Então a gente tá comparando o mesmo produto? Quantos por cento tá caro? Quanto esse cliente compra? São informações... Mas aí a pessoa tá vendendo preço e não tá vendendo benefício, né? Exato. Então, aí isso é outra história, né? Que eu acho que é um dos maiores erros das pessoas quando começam em vendas. Porque ela quer, às vezes canibaliza até o preço. Eu já cometi esse erro várias vezes, tá, pessoal? Por isso eu tô falando que o Diego sempre muda a minha cabeça em relação a isso. Porque às vezes a gente vai comparar o nosso produto com o produto do concorrente, né? O nosso produto ele é até maior, mas eu esqueço de falar que os benefícios do meu produto em relação do concorrente são totalmente diferentes. Exato, né? E é assim, aí... Realmente, o seu custa 2, o meu custa 1. Mas por quê? O que ele tem de diferencial, aí né? entra o papel do vendedor, do representante comercial, né? E ele tem que se interessar, por isso que eu falei, tem que se interessar pelo produto, entender as diferenças para poder apresentá-las para o cliente, né? Senão ele não vai conseguir evoluir mesmo, né? E, curiosamente, a maioria das empresas para as quais eu represento, elas têm uma questão em comum. Elas não são mais baratas. Elas não são produto de combate. Elas são produtos de intermediário para cima. Porque tem toda essa abordagem técnica, essa justificativa. Nem todo cliente precisa de um produto dessa qualidade, de fato. Então, esse cliente, ele não é para mim, não porque eu não quero, mas porque o que ele precisa é menos do que eu tenho para oferecer. E tudo bem, sem problema. Né? Acho que ter essa... mas talvez você não esteja trabalhando com a pessoa certa, né? Às vezes realmente ela quer preço e tudo bem, faz parte do mercado. Justo. Mas aí cabe o papel do representante de buscar realmente a pessoa certa, que está buscando um diferencial do produto e não só preço. Justamente, é isso mesmo, né? Então, se você já conhece o produto pela empresa, nosso preço não é bom, então não adianta eu ir num cliente que busca preço, que ele não vai ser o cliente, eu vou perder tempo. Vou tomar meu tempo e tomar tempo da empresa também, né? E aí entra esse outro ponto, né? Imagina, eu fiquei 2 anos sem vender, trabalhando para a empresa, por conta do perfil de cliente que eu optei por atender. Você imagina se eu não tivesse mandado relatórios para a empresa durante todo esse tempo, explicando como estava o andamento, qual que seria a percepção da empresa a respeito do meu trabalho? Exatamente. Você está ganhando e não está gerando resultado nenhum. Na verdade, eu não ganhava. Você virou custo, né? Na verdade, assim, eu estou ocupando um espaço de alguém, né? Então, esse é um outro tabu que existe do representante. Não gosto de mandar relatório e tal. O relatório, ele é uma ferramenta boa pro representante também, para mostrar que ele está trabalhando, sabe? Não precisa ser algo elaborado. Pode ser algo sucinto. Cliente tal, contatei, tá assim, assado. Próximo follow-up eu pretendo fazer tal data. E assim por diante, né? Para a empresa saber que você está fazendo alguma coisa, que você está se empenhando, se movimentando e que
esse cliente eu desisti por conta disso, disso. Ele não tem interesse, ele não quer abrir esse assunto agora, enfim. Mas pelo menos você mostrou para a empresa que seu contato com o cliente ele teve um começo, um meio e um fim. Não ficou algo ao vento, né? Algo assim, perdido, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é importante também. Sensacional. É um mistério ainda, né? Principalmente porque as pessoas acabam vendendo muito naturalmente, tem vários cursos, as pessoas estão se especializando, mas você ainda vê alguns tabus, como você comentou, né? Às vezes tem alguns tabuzinhos que as pessoas precisam quebrar. Eu tenho um monte, por isso que a gente mantém contato até hoje, que você é uma pessoa que eu tô ali sempre me atualizando em relação a vendas, mas é isso que você trouxe e já tirei vários insights aqui para poder aplicar dentro da minha carreira, porque realmente todo mundo vai ter que vender alguma coisa em algum momento. Sim. As pessoas, eu falo muito para as pessoas, você está trabalhando dentro de uma empresa, você está vendendo o seu tempo para ela em detrimento de um salário no modelo de contrato chamado CLT, mas você pode mudar para PJ e definir o seu contrato. No final das contas, você está vendendo. O problema é que as pessoas se escondem atrás do CLT desse formato e acabam esquecendo que a marca delas, que elas vão vender em algum momento alguma coisa. Né? Então, por isso, por favor, coloca aqui nos comentários, Diego, lance o seu curso. A gente vai recomendar para todos vocês aí, que é um curso que eu acho que vai valer a pena, porque só o contato que a gente já tem já traz resultado e eu não vou parar de te encher o saco para você gravar esse curso. E também ter um podcast aqui no canal da Growth Strategy TV. Coloca nos comentários se vocês querem uma playlist só para de vendas com o Diego, para ver se ele também aceita esse convite que eu tenho fazendo para ele há algum tempo. Bacana. Diego, a gente está chegando aqui no final, você viu que passa extremamente rápido, mas eu queria tratar 2 assuntos contigo. Primeiro, pedir uma indicação de um livro, de um filme ou uma série que te marcou, alguma coisa, não precisa ser necessariamente de vendas, mas alguma coisa que você usa para se inspirar e trabalhar seu mindset. E depois eu queria falar do como você vê o mercado para 2023. Nós acabamos de mudar de governo, né? Então muitas empresas estão inseguras, aí veio início do ano, janeiro, que muita gente entra em férias, e vem o carnaval, que depois de 2 anos de pandemia realmente tivemos esse momento. E dizem que a partir de agora, março, o ano começa. Né? Então assim, a gente já tem várias polêmicas, aumento da gasolina, um monte de coisa acontecendo, e você que está ali em vendas, está ali no front, queira ter a sua visão das empresas, o que elas estão vendo, se elas estão seguras ou não, e aí a sua visão, que eu sei que sempre vai ser otimista em relação ao mercado. Mas primeiro vamos falar do livro, um filme ou uma série que você eu não sugere. Sou muito de assistir séries, né? Tava comentando aqui, a última série que eu assisti, só para dar uma ideia, foi a Suits, que é aquela dos advogados. Espetacular, né? A minha de cabeceira. Eu gostei muito, mas essa foi a única série, mas nem vou usar ela de base, assim. Livros, eu gosto muito de livro de liderança, de pessoas que não desistem, né? Então, assim, recentemente eu li o livro do Abel Ferreira, eu gosto também do livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Meu livro de cabeceira, leio todo ano. Também bom demais, né? Tem um livro que a gente comentou aqui antes do A Boa Sorte, né? Que ele diz que, assim, você não existe a boa sorte, existe aquilo que você constrói que faz ser a sua sorte, né? E acho que vendas é muito disso, do persistir, do insistir, do encontrar caminhos para transformar as oportunidades em negócio, né? E gerar oportunidades também. Então acho que de livros acho que tá bom, né? E com relação sim, eu sou sempre otimista, né? Com relação à perspectiva. Assim, de fato, né, a gente acaba sendo influenciado pelo que acontece com a parte política, né? É inevitável. Mas eu sempre procuro dizer assim, o que eu sinto das empresas, elas estão receosas, de fato. Mas o que eu como vendas, sugiro sempre? Ampliar sempre o máximo possível a quantidade de clientes que você está entrando em contato. Não vai colocar os ovos na mesma cesta. E assim, eu tenho um determinado produto, eu vendo ele só B2B. Bom, avalie se você não teria condição, sem comprometer o teu negócio, de fazer um B2C, né? Ou se você já tem uma loja, por exemplo, e não tem um e-commerce, avalie se não é conveniente você ter um e-commerce para você ter mais um ponto de contato com aqueles clientes que você já tem e também tendo a oportunidade de expandir com outros. Mas claro, né? Qualquer dessas ações sempre procurando o conhecimento antes de se aventurar, porque isso pode ser caro. Né, principalmente essa parte do e-commerce, né, que ela é bem delicada. E aí, aproveitando essa mesma linha, como um representante comercial pode ajudar as empresas
a criar esses novos modelos? Porque eu vejo que muitas empresas elas estão tão acostumadas com o mesmo modelo, elas até têm o seu planejamento, até buscam alternativas, mas muitas vezes ela acaba não tendo o feedback do cliente para poder fazer isso acontecer. Como é que um representante de vendas pode gerar esses insights para as empresas, desses novos modelos e de aumento de cliente, de portfólio, para poder vencer essa potencial crise ou esse receio do mercado? Eu penso que assim... Porque assim, você já passou por várias crises, né? Você já é representante comercial há muito tempo. Então, por isso que eu queria explorar um pouquinho esse assunto, que você já veio de vários momentos e, cara, você tá perdurando. Em nenhum momento, né, desde que eu te conheço, tem altos e baixos, sim, mas em nenhum momento você desistiu ou por alguma crise, alguma coisa. Então, esse segredo que eu queria que você compartilhasse com a audiência. Assim, eu acho que tem uma forma que ela é barata, praticamente gratuita, que faz com que as empresas possam abrir muito a visão delas da possibilidade de aplicação dos produtos que ela tem, que são feiras. Feiras que têm exposição de produtos. Então, você está no ramo automobilístico, você quer entrar, por exemplo, no ramo agrícola, mas não tem nada. Tem duas feiras que são aqui em São Paulo, que são referência, AgriShow, Fenasucro. Bom, eu quero entrar nesse mercado, mas será que meu produto tem aplicação ali? Bom, visita essas duas feiras. Lá vai ter muita máquina exposta, vai te abrir um universo de possibilidades que a gente nem imagina, né? Às vezes o seu produto é usado num ponto que você nem faz ideia, né? Eu acho que esse é um primeiro caminho. E o outro também são esqueci o nome agora, mas, por exemplo, Sindipeças, né? E correlatos esses núcleos, né? Essas Exato. Associações que conglomeram empresas ali, associados e tudo mais. Exato. Se você tiver oportunidade, que a gente sabe que cada empresa tem sua situação financeira, para algumas é pesado, mesmo uma parcela do Sindipeças e tal, invista nisso. Porque ali você vai, às vezes, encontrar pessoas que estão procurando o seu produto, né? E, às vezes, você vai até ter oportunidade, assim, às vezes a gente está, às vezes, tão fechado em oportunidades dentro do mercado, às vezes só de São Paulo. Eu não falo São Paulo Estado, São Paulo Cidade. Tem muitas empresas que só se fecham num universo restrito de São Paulo. São Paulo tem muitos habitantes, é a maior metrópole do Brasil, é uma das maiores bons, sim, mas não é o único lugar. Né? Exatamente. Então, assim, procure ter gente que entenda dos outros locais, do Nordeste, consulte põe um representante ali, né, que já conhece a região, sabe como que o povo de lá prefere ser tratado, né, mesma coisa no Sul e nas outras regiões do Brasil, né, e vá realmente se moldando à necessidade de cada região. E ampliando, né? Ampliando esse universo. Porque eu vejo isso, muitas empresas estão focadas numa única região, que esquece que, assim, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, e São Paulo tem 40, 44, e todo o resto tá onde? Então tem um universo para explorar, que eu vejo as empresas explorando pouco isso, né? Sim, e até isso é tão comum que até em São Paulo acaba ficando uma briga por preço muito pior. Muito pior. Então, assim, todo novo entrante que entra, ele quer entrar em São Paulo. Aí, assim, a pessoa que vende preço, ela vende por R$1. Amanhã vai aparecer um por 95 centavos. Depois de amanhã, aparece um para vender por 90. E assim por diante. Mais acirrado, né? Exato. Então, e aí você fala assim, como que eu vou me manter? Aí, esse é o meu comentário, é esse. Para você ampliar a força de vendas, pense em outros estados, pense a nível nacional, pense a nível global, né? Não se restrinja, né? Que isso certamente vai trazer mais possibilidade de sucesso e progresso. E também uma forma mais de sair aí fortalecido durante essa turbulência que a gente está passando. Bacana. E uma última pergunta antes da gente encerrar, e a mais importante. Quando sai o curso? Eita, eu não imaginava que vocês fazessem essa pergunta. Né? Eu não quero me comprometer com um prazo, não. Porque você sabe, né? Eu não tenho problema em falar, mas eu tenho um problema capital em me ouvir. Então, provavelmente, depois eu nem vou assistir a entrevista que a gente está fazendo, porque eu tenho um bloqueio. Então, assim, a minha maior dificuldade com o curso, uma delas é essa, né? E a outra é a questão de, às vezes, assim, não sentir que aquilo que eu estou fazendo, ele realmente é tão interessante, né?
Então... Que é o grande receio das pessoas, mas fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito de trazer esse conteúdo para vocês. Tanto uma playlist dele no canal, para ver se ele se empolga em até trazer as empresas que ele representa para vir falar, como o curso também, que eu tenho certeza que a gente vai... Eu vou te ajudar a estruturar isso, nós vamos trazer para vocês. Vai ser mais um case aí que a gente vai ter, porque você sabe o quanto eu te encho o saco por isso. Sim. E você sabe o quanto que eu também, quando eu acredito no conteúdo, acredito na pessoa, eu tento realmente forçar a expandir esse conteúdo que de todas as minhas interações ao longo da minha carreira, você foi o cara, só para vocês terem uma ideia, o Diego foi o primeiro cara há quase 15 anos atrás que chegou para mim e falou no café uma vez, pô, o mundo vai ser dos serviços, não de produto. Muitos anos se passaram e quase tudo hoje é as a service, desde o café da Nespresso até outros produtos, até software que a gente comprava a caixinha e vinha um CD, hoje é as a service. Então assim, cara, você já era gênio há 15 anos atrás, e você se mantém nesse segmento, então a gente vai trazer um curso para vocês vão ver logo mais. Eu só lamento você ter falado gênio, porque certamente eu não falei isso da minha cabeça, eu falei porque eu ouvi de alguém, tá? Mas eu não lembro, peço desculpas para quem me falou, porque eu não lembro. Então, dê os créditos, porque você transpassou e aquilo ficou na minha cabeça e deu certo. Então, Diego, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua amizade também, por gerar conteúdo. Você sabe que o curso é um projeto que a gente está trabalhando juntos já há algum tempo, a gente vai fazer isso aí. A playlist, essa é nova, mas eu vou convencer ele a vir fazer o canal também, vai vir aqui na Gravacim para poder gravar, para gerar conteúdo para vocês. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, né? Tô um pouco suado aqui de nervoso, mas foi muito bom, né? Sempre bom compartilhar contigo, né? Agora eu quero também retribuir os elogios, né? Se tem alguém que eu conheço que trata bem as pessoas e faz com que os profissionais se sintam pessoas, que eu acho que é o principal, é você. Né? Obrigado, cara. Então, a minha admiração, ela é recíproca, né? Então, assim, eu não tenho tantas pessoas assim que eu admire, mas você tá nesse hall. Eu agradeço aí por acreditar em mim, mesmo quando eu não acredito, né? Essa questão do curso. Imagina, obrigado. O programa é seu. Sempre que você tiver alguma coisa nova, o lançamento do curso, livro, o que você tiver, venha pro programa. Vai ser um prazer te receber. Claro, se você conseguir ter a agenda pra gente. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de curtir, comentar, interagir com o canal, trazer as suas sugestões e se inscrever. A sua inscrição ela nos ajuda muito a crescer o canal, a trazer mais conteúdo e gerar valor para a sua carreira. Então, obrigado e até o próximo Carreira Talk Show.